Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que privilégio despertar e sentir o abraço amoroso do Pai em mais este amanhecer. Antes de tudo, grave no seu coração esta certeza inabalável: Deus está contigo a cada segundo da sua vida. Quando o mundo parece ruir, quando o silêncio pesa na alma, Ele permanece firme, estendendo graça, proteção e cuidado. Acredite de olhos abertos. Se você pôde abrir os olhos hoje, é porque o Senhor tem planos gloriosos para você. Este é um dia único, um convite para recomeçar, confiar e avançar, com fé renovada. E agora, para fortalecer nosso espírito, nossa oração de hoje se sustentará em um provérbio, palavra de sabedoria que guia, ilumina e fortalece o nosso caminhar. Vamos orar com o coração sedento de Deus? Imagine que você está sozinho em um quarto escuro, com o peso de um sonho desfeito, pressionando o peito como uma pedra invisível. Talvez você tenha planejado tanto, orado tanto, e ainda assim, tudo ruiu de uma hora para outra. Os planos que você construiu com cuidado, dia após dia, se desfizeram como poeira ao vento, deixando um vazio que ecoa no silêncio da noite. E nesse silêncio, surge a pergunta que queima na alma: por quê? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Provérbios 19, 21 nos sussurra uma verdade profunda. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aqui, nessa reflexão devocional, vamos mergulhar nessa angústia, reconhecendo como os planos humanos frequentemente se desfazem, revelando uma frustração que nos leva a questionar o próprio céu. Não é apenas uma decepção passageira, é uma dor que penetra o espírito, fazendo-nos duvidar se nossas orações sobem ou se são engolidas pelo vazio. Pense naquela vez em que você traçou um caminho perfeito, talvez um emprego promissor, um relacionamento que parecia abençoado ou uma mudança de vida que você via como o cumprimento de uma promessa divina. Você investiu tempo, lágrimas, fé, mas então veio o colapso. O emprego se foi, o relacionamento se quebrou, a mudança virou poeira. E agora, o que resta? Uma angústia profunda, uma frustração que se mistura com um questionamento divino. Por que Ele não interveio? Por que permitiu que o sonho ruísse? Essa é a dor espiritual de quem vê sonhos ruírem, sentindo um vazio que ecoa como um silêncio ensurdecedor de Deus, onde a alma clama por um motivo maior. É como se o coração gritasse no deserto, esperando uma resposta que não vem, e nesse clamor, o espírito se sente abandonado, perdido em um labirinto de porquês sem fim. Para ilustrar isso, lembremos da metáfora bíblica da Torre de Babel, em Gênesis 11. Aqueles homens ambiciosos ergueram uma estrutura imponente, cheia de planos grandiosos, sonhando tocar o céu com suas próprias mãos. Mas Deus, em sua sabedoria, confundiu suas línguas e a torre colapsou. Não foi mero castigo, foi uma interrupção divina para redirecionar. Assim como eles, talvez você tenha construído sua própria torre. Planos altos, cheios de expectativa, só para vê-la cair. Essa metáfora nos convida a nos identificar com essa luta emocional de perda e busca por sentido. Você se vê ali, nos escombros, procurando fragmentos do que um dia foi um sonho? A dor não é só física, é espiritual, uma ferida que sangra dúvida e desespero. E quais são os gatilhos que intensificam essa dor? A sensação de abandono, como se Deus tivesse virado as costas, justamente quando você mais precisava dele. A culpa por planejar, sem consultar o céu, achando que sua vontade bastava. E agora, colhendo os frutos amargos dessa autossuficiência. A luta para discernir o propósito oculto por trás do caos, questionando se há mesmo um plano maior ou se tudo é mero acaso. Esses gatilhos tocam feridas profundas, fazendo o coração se debater entre fé e revolta. Mas, e se essa dor for o início de algo maior? Se seus planos desmoronaram recentemente, compartilhe nos comentários
qual foi o sonho que se quebrou e como isso abalou sua fé. Vamos nos conectar nessa jornada de compreensão. Talvez, nesse compartilhar, você encontre um eco de sua própria alma, um lembrete de que não está sozinho nessa busca. O silêncio que segue o colapso pode ser o espaço onde Deus começa a sussurrar, convidando-nos a uma intimidade mais profunda. Lembre-se de como o salmista clamava em Salmos 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Essa é a voz da dor que você carrega, validada nas Escrituras, não minimizada, mas acolhida com ternura. Aqui, permitimos que a frustração se expresse, que as lágrimas caiam, pois é no vale da sombra que a luz da graça começa a despontar. E se o questionamento divino for o portal para uma fé mais resiliente? Reflita comigo, quantas vezes, em meio à ruína, não encontramos sementes de esperança que antes ignorávamos? Essa introdução não é apenas palavras, é um convite a pausar, a respirar fundo e a permitir que o Espírito toque as feridas abertas. Continue conosco nessa jornada, onde a dor dos planos desmoronados se transforma em solo fértil para o propósito eterno. Imagine o peso dessa angústia. Você planejou com todo o coração, orou pedindo direção, mas o colapso veio mesmo assim. É como se as ondas do mar levassem não só o castelo, mas também a confiança no Pai Celestial. Essa dúvida corrói a alma, fazendo-nos questionar se nossas vozes chegam ao trono da graça. Talvez você sinta isso agora, no meio da noite, quando o silêncio parece zombar de suas súplicas. Não minimize essa dor. Ela é real, profunda, e Deus a conhece. A solidão que acompanha esses momentos muitas vezes é tamanha que parece carregar o peso do mundo todo sobre os ombros. Quando os planos desmoronam, não é apenas o futuro que se perde, mas também uma parte do nosso presente e do nosso passado, pois tudo parecia estar direcionado para um caminho seguro e promissor. Na quietude da noite, você pode se encontrar pensando em cada passo dado, cada oração feita, buscando respostas que não chegam. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta invisível aos olhos de Deus. Uma sensação dolorosa que leva a questionar não só o sentido, mas também a própria presença do Altíssimo. Podemos lembrar de Abraão, que esperou por anos pela promessa de um filho, vivendo na dúvida e na espera, muitas vezes se sentindo solitário e questionando o caminho que Deus traçava para ele. No entanto, sua fé persistiu, não por acreditar cegamente, mas por reconhecer que o plano de Deus é maior que as nossas expectativas limitadas. Assim, mesmo na demora, nosso coração pode encontrar consolo em saber que Deus está presente, mesmo no silêncio. Sinta que nesta caminhada, o desmoronamento de seus planos não é um sinal de que Deus desistiu, mas sim um convite para confiar no seu tempo e no seu método. Podemos muitas vezes enxergar apenas a parte visível da nossa história, quando Deus já está tecendo as linhas do que não conseguimos ver. Lembre-se do salmista no Salmo 34:18, que nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse é um abraço silencioso de Deus na sua dor. Uma presença que não se mede pelo barulho, mas pela constância. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece não como alguém distante, mas como um oleiro atento, trabalhando para refinar e restaurar a sua vida e seus sonhos. Você é parte desse milagre contínuo e cada abandono aparente é oportunidade para um novo começo alinhado ao plano soberano do céu. Por isso, permita-se sentir a dor, acolha a frustração que invade seu peito, mas não perca de vista a promessa de Provérbios 19:21, onde se revela o propósito eterno que está acima dos planos humanos. Este momento é um convite para reescrever sua história, sob a direção daquele cujo propósito não falha e cuja misericórdia é renovada a cada manhã.
que sua alma encontre descanso nessa certeza e que seu coração redescubra a esperança de que no silêncio e na espera, Deus está trabalhando para a sua vitória. É normal sentir-se perdido diante do colapso de planos que foram construídos com tanto carinho e dedicação. No entanto, saiba que a história de Deus com seus filhos não é feita de fracassos, mas de superações que revelam sua fidelidade. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de figuras que enfrentaram o desmoronamento de seus sonhos e, mesmo assim, permaneceram firmes pela fé. Davi, por exemplo, viveu anos de rejeição e solidão antes de se tornar rei, e mesmo nesse tempo de aflição, nunca deixou de buscar o Senhor em oração. Ao meditar nesses relatos, podemos enxergar que, embora a dor pareça grande demais, ela é o solo que permite o florescimento da esperança. Talvez agora a sua luta seja semelhante à de Elias, que, cansado e sozinho, clamou por um sinal de Deus no deserto. No entanto, foi justamente naquele silêncio que o Senhor se revelou em um sussurro suave, trazendo força nova para o profeta. Assim, o desmoronamento dos seus planos muitas vezes marca o início de um caminho de intimidade mais profunda com Deus, onde a alma aprende a descansar na sua soberania e amor infalível. Ao perceber isso, compreendemos que o silêncio não significa ausência, mas um convite para ouvir de maneira diferente, para enxergar além do óbvio e para crer, mesmo quando a fé parece pequena. Esse é o tempo de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando seu caráter e renovando sua confiança. Em meio à escuridão, a promessa de Provérbios 19:21 se torna um farol, iluminando o caminho que o Senhor tem para você, muito além dos planos que você imaginou. Portanto, permita-se sentir, permita-se chorar, mas não se desligue da esperança que transforma todas as coisas. Este é o momento de escrever uma nova página em sua vida, ancorada na certeza de que Deus nunca abandona os seus. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, preparando-o para a vitória que está por vir. Essa lâmina não fere por crueldade, mas por amor, removendo o que nos afasta do propósito divino. Nossos planos, cheios de boas intenções, muitas vezes escondem orgulho e Deus os poda com misericórdia, alinhando-nos ao seu desígnio eterno. Pensem como isso ressoa em sua vida. Aqueles projetos que pareciam perfeitos, mas carregavam sementes de autossuficiência. Talvez o que vemos como fim seja o convite para um tecido mais belo, tecido pela graça inesperada. E se o desmoronamento não for punição, mas um convite para descobrir que o motivo de Deus é tecer nossa história em um tapete maior, onde fios quebrados formam padrões de graça? Medite em Jó 42:2, registrando em um diário os planos que falharam e buscando neles traços do propósito divino, orando por olhos que vejam além do visível. Como o oleiro que quebra o vaso mal formado para refazê-lo, Deus permite que planos desmoronem para moldar algo mais belo e duradouro. Expanda essa reflexão. Quantas vezes, ao olhar para trás, você vê que o silêncio era preparação? Não. Abandono? Valide sua dor aqui, pois o céu ouve, mesmo quando parece calado. Continue contemplando, deixando que essa verdade penetre o coração cansado. Repita consigo: o silêncio não é vazio, é o espaço onde Deus revela a sua soberania. Talvez, ao pausar e refletir, você perceba que cada colapso foi um passo para algo maior, uma poda amorosa que prepara para frutos eternos. Lembre de como Jeremias, no capítulo 18, descreve o oleiro refazendo o vaso, uma imagem que ecoa a paciência divina com nossas imperfeições. Seu coração, embora abatido, é conhecido por aquele que forma e reforma com ternura infinita. Permita que essa meditação traga paz, convidando-o a confiar no desígnio que transcende o visível.
O peso da decepção é pesado, questionando a compatibilidade da fé com ambições que parecem ignoradas pelo céu. Talvez você sinta isso como uma armadilha sutil, onde o planejamento vira prisão. A solidão que acompanha esses momentos muitas vezes é tamanha que parece carregar o peso do mundo todo sobre os ombros. Quando os planos desmoronam, não é apenas o futuro que se perde, mas também uma parte do nosso presente e do nosso passado, pois tudo parecia estar direcionado para um caminho seguro e promissor. Na quietude da noite, você pode se encontrar mais pensando em cada passo dado, cada oração feita, buscando respostas que não chegam. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta invisível aos olhos de Deus, uma sensação dolorosa que leva a questionar não só o sentido, mas também a própria presença do Altíssimo. Podemos lembrar de Abraão, que esperou por anos pela promessa de um filho, vivendo na dúvida e na espera, muitas vezes se sentindo solitário e questionando o caminho que Deus traçava para ele. No entanto, sua fé persistiu, não por acreditar cegamente, mas por reconhecer que o plano de Deus é maior que as nossas expectativas limitadas. Assim, mesmo na demora, nosso coração pode encontrar consolo em saber que Deus está presente, mesmo no silêncio. Sinta que nesta caminhada, o desmoronamento de seus planos não é um sinal de que Deus desistiu, mas sim um convite para confiar no seu tempo e no seu método. Podemos muitas vezes enxergar apenas a parte visível da nossa história, quando Deus já está tecendo as linhas do que não conseguimos ver. Lembre-se do salmista no Salmo 34:18, que nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse é um abraço silencioso de Deus na sua dor, uma presença que não se mede pelo barulho, mas pela constância. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece, não como alguém distante, mas como um oleiro atento, trabalhando para refinar e restaurar a sua vida e seus sonhos. Você é parte desse milagre contínuo, e cada abandono aparente é oportunidade para um novo começo alinhado ao plano soberano do céu. Por isso, permita-se sentir a dor, acolha a frustração que invade seu peito, mas não perca de vista a promessa de Provérbios 19:21, onde se revela o propósito eterno que está acima dos planos humanos. Este momento é um convite para reescrever sua história, sob a direção daquele cujo propósito não falha e cuja misericórdia é renovada a cada manhã. Que sua alma encontre descanso nessa certeza e que seu coração redescubra a esperança de que, no silêncio e na espera, Deus está trabalhando para a sua vitória. É normal sentir-se perdido diante do colapso de planos que foram construídos com tanto carinho e dedicação. No entanto, saiba que a história de Deus com seus filhos não é feita de fracassos, mas de superações que revelam sua fidelidade. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de figuras que enfrentaram o desmoronamento de seus sonhos e, mesmo assim, permaneceram firmes pela fé. Davi, por exemplo, viveu anos de rejeição e solidão antes de se tornar rei. E mesmo nesse tempo de aflição, nunca deixou de buscar o Senhor em oração. Ao meditar nesses relatos, podemos enxergar que, embora a dor pareça grande demais, ela é o solo que permite o florescimento da esperança. Talvez agora a sua luta seja semelhante à de Elias, que, cansado e sozinho, clamou por um sinal de Deus no deserto. No entanto, foi justamente naquele silêncio que o Senhor se revelou, em um sussurro suave, trazendo força nova para o profeta. Assim, o desmoronamento dos seus planos muitas vezes marca o início de um caminho de intimidade mais profunda com Deus, onde a alma aprende a descansar na sua soberania e amor infalível. Ao perceber isso, compreendemos que o silêncio não significa ausência,
mas um convite para ouvir de maneira diferente, para enxergar além do óbvio e para crer, mesmo quando a fé parece pequena. Esse é o tempo de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando seu caráter e renovando sua confiança. Em meio à escuridão, a promessa de Provérbios 19:21 se torna um farol, iluminando o caminho que o Senhor tem para você, muito além dos planos que você imaginou. Portanto, permita-se sentir, permita-se chorar, mas não se desligue da esperança que transforma todas as coisas. Este é o momento de escrever uma nova página em sua vida, ancorada na certeza de que Deus nunca abandona os seus. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, preparando-o para a vitória que está por vir. Em Tiago 4:13-15, vemos o engano de presumir o amanhã sem submeter ao Senhor, um gatilho que enfraquece a fé ao priorizar o controle humano sobre a rendição espiritual. O colapso pode ser o sussurro de Deus dizendo que seus motivos transcendem nossas agendas, transformando fracassos em portais para uma dependência que nutre a alma cansada. Escreva uma oração confessando planos autônomos e pedindo discernimento para alinhá-los a Provérbios 19:21, lendo os Salmos 33:11 para ancorar a reflexão. Assim como o vento altera o curso de uma folha, o plano secreto do céu redireciona nossos caminhos, deixando-nos sem palavras, ao revelar beleza no imprevisível. Reflita. E se essa redireção fosse o toque invisível do céu, guiando-nos com amor? Valide o dilema aqui, pois Deus conhece sua luta. O deserto emocional intensifica o medo de um Deus distante, onde orações parecem ecoar sem resposta. A solidão que acompanha esses momentos muitas vezes é tamanha que parece carregar o peso do mundo todo sobre os ombros. Quando os planos desmoronam, não é apenas o futuro que se perde, mas também uma parte do nosso presente e do nosso passado. Pois tudo parecia estar direcionado para um caminho seguro. Na quietude da noite, você pode se encontrar pensando em cada passo dado, cada oração buscando respostas que não chegam. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta invisível aos olhos de Deus. Uma sensação dolorosa que leva a questionar não só o sentido, mas também a própria presença do Altíssimo. Podemos lembrar de Abraão, que esperou por anos pela promessa de um filho, vivendo na dúvida e na espera. Muitas vezes se sentindo solitário e questionando o caminho que Deus traçava para ele. No entanto, sua fé persistiu, não por acreditar cegamente, mas por reconhecer que o plano de Deus é maior que as nossas expectativas limitadas. Assim, mesmo na demora, nosso coração pode encontrar consolo em saber que Deus está presente, mesmo no silêncio. Sinta que nesta caminhada, o desmoronamento de seus planos não é um sinal de que Deus desistiu, mas sim um convite para confiar no seu tempo e no seu método. Podemos muitas vezes enxergar apenas a parte visível da nossa história, quando Deus já está tecendo as linhas do que não conseguimos ver. Lembre-se do salmista no Salmo 34:18, que nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse é um abraço silencioso de Deus na sua dor, uma presença que não se mede pelo barulho, mas pela constância. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece, não como alguém distante, mas como um oleiro atento, trabalhando para refinar e restaurar a sua vida e seus sonhos. Você é parte desse milagre contínuo, e cada abandono aparente é oportunidade para um novo começo alinhado ao plano soberano do céu. Por isso, permita-se sentir a dor. Acolha a frustração que invade seu peito, mas não perca de vista a promessa de Provérbios 19:21, onde se revela o propósito eterno que está acima dos planos humanos.
Este momento é um convite para reescrever sua história, sob a direção daquele cujo propósito não falha e cuja misericórdia é renovada a cada manhã. Que sua alma encontre descanso nessa certeza e que seu coração redescubra a esperança de que, no silêncio e na espera, Deus está trabalhando para a sua vitória. É normal sentir-se perdido diante do colapso de planos que foram construídos com tanto carinho e dedicação. No entanto, saiba que a história de Deus com seus filhos não é feita de fracassos, mas de superações que revelam sua fidelidade. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de figuras que enfrentaram o desmoronamento de seus sonhos e, mesmo assim, permaneceram firmes pela fé. Davi, por exemplo, viveu anos de rejeição e solidão antes de se tornar rei, e mesmo nesse tempo de aflição, nunca deixou de buscar o Senhor em oração. Ao meditar nesses relatos, podemos enxergar que, embora a dor pareça grande demais, ela é o solo que permite o florescimento da esperança. Talvez agora a sua luta seja semelhante à de Elias, que, cansado e sozinho, clamou por um sinal de Deus no deserto. No entanto, foi justamente naquele silêncio que o Senhor se revelou em um sussurro suave, trazendo força nova para o profeta. Assim, o desmoronamento dos seus planos muitas vezes marca o início de um caminho de intimidade mais profunda com Deus, onde a alma aprende a descansar na sua soberania e amor infalível. Ao perceber isso, compreendemos que o silêncio não significa ausência, mas um convite para ouvir de maneira diferente, para enxergar além do óbvio e para crer mesmo quando a fé parece pequena. Esse é o tempo de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando seu caráter e renovando sua confiança. Em meio à escuridão, a promessa de Provérbios 19:21 se torna um farol, iluminando o caminho que o Senhor tem para você, muito além dos planos que você imaginou. Portanto, permita-se sentir, permita-se chorar, mas não se desligue da esperança que transforma todas as coisas. Este é o momento de escrever uma nova página em sua vida, ancorada na certeza de que Deus nunca abandona os seus. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, preparando-o para a vitória que está por vir. Inspirado em Oséias 2,14, o deserto não é abandono, mas um lugar onde Deus fala ao coração, usando o vazio para desenterrar raízes de ilusão e plantar sementes de esperança eterna. E se o motivo divino for usar o desmoronamento para nos libertar de ídolos disfarçados de sonhos, guiando-nos a um oásis onde sua vontade se torna nosso maior tesouro, contemple Isaías 55:8-9 durante uma caminhada solitária, anotando como planos falhados abriram espaço para vislumbres do plano celestial. Lembre de José no poço, cujos planos desmoronaram para que o propósito de Deus o elevasse, inspirando-nos a confiar no roteiro invisível. Mergulhe na dor silenciosa, pois é ali que o propósito surge. A culpa surge como luta interna para reconciliar ambições com indiferença aparente. A solidão que acompanha esses momentos muitas vezes é tamanha que parece carregar o peso do mundo todo sobre os ombros. Quando os planos desmoronam, não é apenas o futuro que se perde, mas também uma parte do nosso presente e do nosso passado, pois tudo parecia estar direcionado para um caminho seguro e promissor. Na quietude da noite, você pode se encontrar pensando em cada passo dado, cada oração feita, buscando respostas que não chegam. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta invisível aos olhos de Deus, uma sensação dolorosa que leva a questionar não só o sentido, mas também a própria presença do Altíssimo. Podemos lembrar de Abraão, que esperou por anos pela promessa de um filho, vivendo na dúvida e na espera, muitas vezes se sentindo solitário e questionando o caminho que Deus traçava para ele. No entanto, sua fé persistiu, não por acreditar cegamente,
mas por reconhecer que o plano de Deus é maior que as nossas expectativas limitadas. Assim, mesmo na demora, nosso coração pode encontrar consolo em saber que Deus está presente, mesmo no silêncio. Sinta que nesta caminhada, o desmoronamento de seus planos não é um sinal de que Deus desistiu, mas sim um convite para confiar no seu tempo e no seu método. Podemos muitas vezes enxergar apenas a parte visível da nossa história, quando Deus já está tecendo as linhas do que não conseguimos ver. Lembre-se do salmista no Salmo 34:18, que nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse é um abraço silencioso de Deus na sua dor, uma presença que não se mede pelo barulho, mas pela constância. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece, não como alguém distante, mas como um oleiro atento, trabalhando para refinar e restaurar a sua vida e seus sonhos. Você é parte desse milagre contínuo e cada abandono aparente é oportunidade para um novo começo alinhado ao plano soberano do céu. Por isso, permita-se sentir a dor, acolha a frustração que invade seu peito, mas não perca de vista a promessa de Provérbios 19:21, onde se revela o propósito eterno que está acima dos planos humanos. Este momento é um convite para reescrever sua história, sob a direção daquele cujo propósito não falha e cuja misericórdia é renovada a cada manhã. Que sua alma encontre descanso nessa certeza e que seu coração redescubra a esperança de que, no silêncio e na espera, Deus está trabalhando para a sua vitória. É normal sentir-se perdido diante do colapso de planos que foram construídos com tanto carinho e dedicação. No entanto, saiba que a história de Deus com seus filhos não é feita de fracassos, mas de superações que revelam sua fidelidade. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de figuras que enfrentaram o desmoronamento de seus sonhos e, mesmo assim, permaneceram firmes pela fé. Davi, por exemplo, viveu anos de rejeição e solidão antes de se tornar rei. E mesmo nesse tempo de aflição, nunca deixou de buscar o Senhor em oração. Ao meditar nesses relatos, podemos enxergar que, embora a dor pareça grande demais, ela é o solo que permite o florescimento da esperança. Talvez agora a sua luta seja semelhante à de Elias, que, cansado e sozinho, clamou por um sinal de Deus no deserto. No entanto, foi justamente naquele silêncio que o Senhor se revelou, em um sussurro suave, trazendo força nova para o profeta. Assim, o desmoronamento dos seus planos muitas vezes marca o início de um caminho de intimidade mais profunda com Deus, onde a alma aprende a descansar na sua soberania e amor infalível. Ao perceber isso, compreendemos que o silêncio não significa ausência, mas um convite para ouvir de maneira diferente, para enxergar além do óbvio e para crer mesmo quando a fé parece pequena. Esse é o tempo de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando seu caráter e renovando sua confiança. Em meio à escuridão, a promessa de Provérbios 19:21 se torna um farol, iluminando o caminho que o Senhor tem para você, muito além dos planos que você imaginou. Portanto, permita-se sentir, permita-se chorar, mas não se desligue da esperança que transforma todas as coisas. Este é o momento de escrever uma nova página em sua vida, ancorada na certeza de que Deus nunca abandona os seus. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, preparando-o para a vitória que está por vir. Romanos 8:28 revela que Deus entrelaça até os erros em seu desígnio, transformando culpas em lições de graça, que curam feridas emocionais profundas. O desmoronamento pode ser o motivo de Deus para nos ensinar que sua soberania não compete com nossos esforços, mas os redime em um plano maior de redenção. Senhor, nos escombros dos meus planos,
Revele teu motivo e cubra minha culpa com tua graça. Meditando em Provérbios 19, 21, para a paz interior. Como a videira podada em João 15, planos cortados florescem em frutos eternos, deixando-nos maravilhados, com o cuidado celestial. Identifique a culpa, pois o céu a transforma em lições, a frustração da espera prolongada após o colapso, onde o coração se debate entre resignação e revolta, questionando o timing divino em meio ao sofrimento. A solidão que acompanha esses momentos muitas vezes é tamanha que parece carregar o peso do mundo todo sobre os ombros. Quando os planos desmoronam, não é apenas o futuro que se perde, mas também uma parte do nosso presente e do nosso passado, pois tudo parecia estar direcionado para um caminho seguro e promissor. Na quietude da noite, você pode se encontrar pensando em cada passo dado, cada oração feita, buscando respostas que não chegam. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta invisível aos olhos de Deus, uma sensação dolorosa que leva a questionar não só o sentido, mas também a própria presença do Altíssimo. Podemos lembrar de Abraão, que esperou por anos pela promessa de um filho, vivendo na dúvida e na espera, muitas vezes se sentindo solitário e questionando o caminho que Deus traçava para ele. No entanto, sua fé persistiu, não por acreditar cegamente, mas por reconhecer que o plano de Deus é maior que as nossas expectativas limitadas. Assim, mesmo na demora, nosso coração pode encontrar consolo em saber que Deus está presente, mesmo no silêncio. Sinta que nesta caminhada, o desmoronamento de seus planos não é um sinal de que Deus desistiu, mas sim um convite para confiar no seu tempo e no seu método. Podemos muitas vezes enxergar apenas a parte visível da nossa história, quando Deus já está tecendo as linhas do que não conseguimos ver. Lembre-se do salmista no Salmo 34:18, que nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse é um abraço silencioso de Deus na sua dor, uma presença que não se mede pelo barulho, mas pela constância. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece, não como alguém distante, mas como um oleiro atento, trabalhando para refinar e restaurar a sua vida e seus sonhos. Você é parte desse milagre contínuo e cada abandono aparente é oportunidade para um novo começo alinhado ao plano soberano do céu. Por isso, permita-se sentir a dor, acolha a frustração que invade seu peito, mas não perca de vista a promessa de Provérbios 19, 21, onde se revela o propósito eterno que está acima dos planos humanos. Este momento é um convite para reescrever sua história, sob a direção daquele cujo propósito não falha e cuja misericórdia é renovada a cada manhã. Que sua alma encontre descanso nessa certeza e que seu coração redescubra a esperança de que, no silêncio e na espera, Deus está trabalhando para sua vitória. É normal sentir-se perdido diante do colapso de planos que foram construídos com tanto carinho e dedicação. No entanto, saiba que a história de Deus com seus filhos não é feita de fracassos, mas de superações que revelam sua fidelidade. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de figuras que enfrentaram o desmoronamento de seus sonhos e, mesmo assim, permaneceram firmes pela fé. Davi, por exemplo, viveu anos de rejeição e solidão antes de se tornar rei. E, mesmo nesse tempo de aflição, nunca deixou de buscar o Senhor em oração. Ao meditar nesses relatos, podemos enxergar que, embora a dor pareça grande demais, ela é o solo que permite o florescimento da esperança. Talvez agora, a sua luta seja semelhante à de Elias, que, cansado e sozinho, clamou por um sinal de Deus no deserto. No entanto, foi justamente naquele silêncio que o Senhor se revelou em um sussurro suave, trazendo força nova para o profeta. Assim, o desmoronamento dos seus planos
muitas vezes marca o início de um caminho de intimidade mais profunda com Deus, onde a alma aprende a descansar na sua soberania e amor infalível. Ao perceber isso, compreendemos que o silêncio não significa ausência, mas um convite para ouvir de maneira diferente, para enxergar além do óbvio e para crer mesmo quando a fé parece pequena. Esse é o tempo de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando o seu caráter e renovando sua confiança. Em meio à escuridão, a promessa de Provérbios 19:21 se torna um farol, iluminando o caminho que o Senhor tem para você, muito além dos planos que você imaginou. Portanto, permita-se sentir, permita-se chorar, mas não se desligue da esperança que transforma todas as coisas. Este é o momento de escrever uma nova página em sua vida, ancorada na certeza de que Deus nunca abandona os seus. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, preparando-o para a vitória que está por vir. Abacuque 2:3 ensina que visões tardam, mas cumprem-se, expondo o engano de apressar o que Deus adia para refinar nossa fé abalada. E se o motivo por trás do desmoronamento for cultivar paciência como solo fértil, onde o plano secreto do céu germina frutos que nos deixam sem palavras, registre momentos de espera em um caderno, ligando-os a Eclesiastes 3:1, orando por discernimento do ritmo divino. Tal qual a semente que morre para brotar, planos desmoronados preparam o terreno para colheitas que honram o propósito eterno. Explore a frustração, pois é no adiar que Deus refina. O dilema deixa a sensação de traição espiritual e dúvida na voz de Deus. A solidão que acompanha esses momentos muitas vezes é tamanha que parece carregar o peso do mundo todo sobre os ombros. Quando os planos desmoronam, não é apenas o futuro que se perde, mas também uma parte do nosso presente e do nosso passado, pois tudo parecia estar direcionado para um caminho seguro e promissor. Na quietude da noite, você pode se encontrar pensando em cada passo dado, cada oração feita, buscando respostas que não chegam. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta invisível aos olhos de Deus, uma sensação dolorosa que leva a questionar não só o sentido, mas também a própria presença do Altíssimo. Podemos lembrar de Abraão, que esperou por anos pela promessa de um filho, vivendo na dúvida e na espera, muitas vezes se sentindo solitário e questionando o caminho que Deus traçava para ele. No entanto, sua fé persistiu, não por acreditar cegamente, mas por reconhecer que o plano de Deus é maior que as nossas expectativas limitadas. Assim, mesmo na demora, nosso coração pode encontrar consolo em saber que Deus está presente, mesmo no silêncio. Sinta que nesta caminhada, o desmoronamento de seus planos não é um sinal de que Deus desistiu, mas sim um convite para confiar no seu tempo e no seu método. Podemos muitas vezes enxergar apenas a parte visível da nossa história, quando Deus já está tecendo as linhas do que não conseguimos ver. Lembre-se do salmista no Salmo 34:18, que nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse é um abraço silencioso de Deus na sua dor, uma presença que não se mede pelo barulho, mas pela constância. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece, não como alguém distante, mas como um oleiro atento, trabalhando para refinar e restaurar a sua vida e seus sonhos. Você é parte desse milagre contínuo. E cada abandono aparente é oportunidade para um novo começo alinhado ao plano soberano do céu. Por isso, permita-se sentir a dor, acolha a frustração que invade seu peito, mas não perca de vista a promessa de Provérbios 19:21, onde se revela o propósito eterno que está acima dos planos humanos. Este momento é um convite para reescrever sua história, sob a direção daquele cujo propósito não falha.
e cuja misericórdia é renovada a cada manhã. Que sua alma encontre descanso nessa certeza e que seu coração redescubra a esperança de que, no silêncio e na espera, Deus está trabalhando para a sua vitória. É normal sentir-se perdido diante do colapso de planos que foram construídos com tanto carinho e dedicação. No entanto, saiba que a história de Deus com os seus filhos não é feita de fracassos, mas de superações que revelam sua fidelidade. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de figuras que enfrentaram o desmoronamento de seus sonhos e, mesmo assim, permaneceram firmes pela fé. Davi, por exemplo, viveu anos de rejeição e solidão antes de se tornar rei. E mesmo nesse tempo de aflição, nunca deixou de buscar o Senhor em oração. Ao meditar nesses relatos, podemos enxergar que, embora a dor pareça grande demais, ela é o solo que permite o florescimento da esperança. Talvez agora a sua luta seja semelhante à de Elias, que, cansado e sozinho, clamou por um sinal de Deus no deserto. No entanto, foi justamente naquele silêncio que o Senhor se revelou, em um sussurro suave, trazendo força nova para o profeta. Assim, o desmoronamento dos seus planos muitas vezes marca o início de um caminho de intimidade mais profunda com Deus, onde a alma aprende a descansar na sua soberania e amor infalível. Ao perceber isso, compreendemos que o silêncio não significa ausência, mas um convite para ouvir de maneira diferente, para enxergar além do óbvio e para crer mesmo quando a fé parece pequena. Esse é o tempo de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando seu caráter e renovando sua confiança. Em meio à escuridão, a promessa de Provérbios 19:21 se torna um farol, iluminando o caminho que o Senhor tem para você, muito além dos planos que você imaginou. Portanto, permita-se sentir, permita-se chorar, mas não se desligue da esperança que transforma todas as coisas. Este é o momento de escrever uma nova página em sua vida, ancorada na certeza de que Deus nunca abandona os seus. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, preparando-o para a vitória que está por vir. Em 1 Samuel 16:7, Deus olha o coração, revelando enganos onde motivações egoístas se escondem, e o colapso corrige rumos para sua glória. O caos não é fim, mas o motivo de Deus para expor ilusões, guiando-nos a um caminho onde seus planos secretos se desdobram em bênçãos imprevisíveis. Examine planos passados à luz de Provérbios 16:2, pedindo em oração revelação de enganos e força para abraçar o desígnio celestial. Como o navegante corrigido pela estrela, Deus usa desmoronamentos para nos alinhar ao curso eterno, enchendo-nos de admiração. Analise o dilema, pois o céu desvenda com gentileza a dor de recolher fragmentos de sonhos desfeitos, sentindo um vazio que clama por um propósito redentor em meio à aparente ausência divina. A solidão que acompanha esses momentos muitas vezes é tamanha que parece carregar o peso do mundo todo sobre os ombros. Quando os planos desmoronam, não é apenas o futuro que se perde, mas também uma parte do nosso presente e do nosso passado, pois tudo parecia estar direcionado para um caminho seguro e promissor. Na quietude da noite, você pode se encontrar pensando em cada passo dado, cada oração feita, buscando respostas que não chegam. Isso pode fazer com que a pessoa se sinta invisível aos olhos de Deus, uma sensação dolorosa que leva a questionar não só o sentido, mas também a própria presença do Altíssimo. Podemos lembrar de Abraão, que esperou por anos pela promessa de um filho, vivendo na dúvida e na espera, muitas vezes se sentindo solitário e questionando o caminho que Deus traçava para ele. No entanto, sua fé persistiu, não por acreditar cegamente, mas por reconhecer que o plano de Deus é maior que as nossas expectativas limitadas. Assim,
Mesmo na demora, nosso coração pode encontrar consolo em saber que Deus está presente, mesmo no silêncio. Sinta que nesta caminhada, o desmoronamento de seus planos não é um sinal de que Deus desistiu, mas sim um convite para confiar no seu tempo e no seu método. Podemos muitas vezes enxergar apenas a parte visível da nossa história, quando Deus já está tecendo as linhas do que não conseguimos ver. Lembre-se do salmista no Salmo 34:18, que nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse é um abraço silencioso de Deus na sua dor, uma presença que não se mede pelo barulho, mas pela constância. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus permanece, não como alguém distante, mas como um oleiro atento, trabalhando para refinar e restaurar a sua vida e seus sonhos. Você é parte desse milagre contínuo. E cada abandono aparente é oportunidade para um novo começo alinhado ao plano soberano do céu. Por isso, permita-se sentir a dor, acolha a frustração que invade seu peito, mas não perca de vista a promessa de Provérbios 19:21, onde se revela o propósito eterno que está acima dos planos humanos. Este momento é um convite para reescrever sua história, sob a direção daquele cujo propósito não falha e cuja misericórdia é renovada a cada manhã. Que sua alma encontre descanso nessa certeza e que seu coração redescubra a esperança de que, no silêncio e na espera, Deus está trabalhando para sua vitória. É normal sentir-se perdido diante do colapso de planos que foram construídos com tanto carinho e dedicação. No entanto, saiba que a história de Deus com seus filhos não é feita de fracassos, mas de superações que revelam sua fidelidade. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de figuras que enfrentaram o desmoronamento de seus sonhos e mesmo assim, permaneceram firmes pela fé. Davi, por exemplo, viveu anos de rejeição e solidão antes de se tornar rei. E, mesmo nesse tempo de aflição, nunca deixou de buscar o Senhor em oração. Ao meditar nesses relatos, podemos enxergar que, embora a dor pareça grande demais, ela é o solo que permite o florescimento da esperança. Talvez agora a sua luta seja semelhante à de Elias, que, cansado e sozinho, clamou por um sinal de Deus no deserto. No entanto, foi justamente naquele silêncio que o Senhor se revelou em um sussurro suave, trazendo força nova para o profeta. Assim, o desmoronamento dos seus planos muitas vezes marca o início de um caminho de intimidade mais profunda com Deus, onde a alma aprende a descansar na sua soberania e amor infalível. Ao perceber isso, compreendemos que o silêncio não significa ausência, mas um convite para ouvir de maneira diferente, para enxergar além do óbvio e para crer mesmo quando a fé parece pequena. Esse é o tempo de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando seu caráter e renovando sua confiança. Em meio à escuridão, a promessa de Provérbios 19:21 se torna um farol, iluminando o caminho que o Senhor tem para você, muito além dos planos que você imaginou. Portanto, permita-se sentir, permita-se chorar, mas não se desligue da esperança que transforma todas as coisas. Este é o momento de escrever uma nova página em sua vida, ancorada na certeza de que Deus nunca abandona os seus. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, preparando-o para a vitória que está por vir. Gênesis 50:20 mostra José vendo redenção no mal intencionado, um lembrete de que Deus transforma fragmentos em mosaicos de graça e restauração. E se o motivo divino for usar pedaços quebrados para construir algo eterno, onde o plano do céu nos surpreende com beleza nascida da dor, colete fragmentos simbólicos de planos falhados e ore sobre eles com Romanos
8:28, buscando vislumbres de redenção. Assim como o pão partido multiplica-se em milagres, planos desmoronados se tornam banquetes espirituais no desígnio soberano de Deus. Mergulhe na dor, pois é dos fragmentos que surge a redenção. Os desmoronamentos revelam o plano secreto do céu, convidando a uma rendição que transforma dor em profundidade espiritual e esperança duradoura. Essa jornada nos chama a abraçar a fé não como a ausência de dúvidas, mas como a coragem de confiar apesar delas. A oração ancorada em Provérbios 19:21 nos assegura que o motivo de Deus sempre prevalece, tecendo nossas histórias pessoais em uma tapeçaria maior, cheia de graça e propósito. Assim como um rio que, por vezes, precisa alterar seu curso para seguir em direção ao mar, a fiel providência divina nos guia além dos planos humanos, mesmo quando não conseguimos compreender os caminhos. Neste momento de entrega, permita que seu coração seja tocado pela serenidade que vem da certeza inabalável do amor de Deus. Que essa certeza transforme a dúvida em segurança e o desânimo em esperança viva. Que os ventos da graça soprem sobre suas feridas e alimentem novas sementes de fé e amor em seu espírito. E se por um instante você olhar para trás e enxergar que cada queda foi o preparo para uma ascensão maior, cada perda, uma abertura para bênçãos inesperadas, cada silêncio, uma preparação para a voz mais doce que você já ouviu, este é o convite para renovar a confiança no tempo perfeito de Deus e entregar a Ele todo o controle de sua história. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, proporcionando descanso para a alma cansada e combustível para a caminhada da fé. Se essas reflexões tocaram sua jornada espiritual, convido você a se inscrever em nosso canal, para juntos continuarmos explorando as profundezas das verdades bíblicas que confortam e guiam. Aqui, você encontrará palavras que falam diretamente ao seu coração, sussurradas pelo Espírito Santo para fortalecer a alma em tempos de desafio. Permita que a luz da palavra brilhe em seus dias sombrios e que a esperança renasça a cada amanhecer. Lembre-se, mesmo quando os planos parecem ruir, Deus está cuidadosamente tecendo um futuro glorioso para você. Sua história ainda está sendo escrita pelas mãos daquele que nunca erra nem falha. Ao longo desta jornada espiritual, entendemos que os planos podem ruir, mas o amor e a soberania de Deus permanecem eternos e infalíveis. A certeza de que Ele está no controle nos convida a entregar nossas dúvidas, nossas dores e nossas expectativas. Que você possa sentir essa paz profunda que transcende todo o entendimento, mesmo nas horas de silêncio e incerteza. Neste caminho, a fé se fortalece não pela ausência das tempestades, mas pela confiança que nasce no meio delas, garantindo que o propósito de Deus prevalecerá, independentemente do que vemos ou sentimos. Que você permita que o Espírito Santo guie seus passos, enchendo seu coração de coragem e esperança renovada. Cada tropeço, cada queda é uma oportunidade para experimentar a misericórdia e a graça que transformam vidas e restauram sonhos. Lembre-se, você não caminha sozinho. Deus está com você, mesmo que o caminho pareça escuro e incerto. Que essa mensagem seja um farol, iluminando sua alma e inspirando sua caminhada de fé rumo à plenitude que só Ele pode oferecer. Permita que a luz da palavra brilhe em seus dias sombrios e que a esperança renasça a cada amanhecer. Que a paz e a segurança do Senhor envolvam seu coração e renovem sua força, enchendo cada novo dia com a certeza do amor eterno que Deus tem por você. Esta é a promessa segura que permanece firme, mesmo quando tudo parece incerto,
e é nela que somos convidados a descansar. Que esta conclusão sirva como um convite para renovar sua fé e esperança, lembrando que, mesmo nos momentos de silêncio e espera, Deus está operando em sua vida com propósito e amor infinitos. Que você siga confiante, sabendo que seu futuro está nas mãos daquele que nunca falha. Esta é a eterna verdade que transforma corações e dá sentido a cada passo, devolvendo paz onde havia ansiedade e renovando a alegria onde havia tristeza. Que a certeza desse amor inabalável fortaleça seu espírito, mesmo nas noites mais sombrias, onde as dúvidas parecem lançar suas sombras mais longas. Que você encontre conforto na promessa de que, mesmo quando os ventos da vida tentam derrubar sua árvore, suas raízes permanecem firmes em Deus, crescendo cada vez mais profundas em fé e esperança. Lembre-se de que, mesmo nas tempestades, Deus está presente, agindo com propósito e amenizando a dor com sua graça infinita. Cada passo dessa caminhada é um convite para um relacionamento mais íntimo com Ele, onde, apesar da dor e do silêncio, a mão amorosa de Deus segura a sua. Nessas horas, permita que seu coração bata no ritmo da confiança divina, acreditando que todo o sofrimento tem um sentido que, muitas vezes, só poderemos compreender no tempo certo. Que a sua fé seja renovada como a águia que renova suas forças, levantando o voo com vigor e esperança renovada, pronta para os planos que Deus tem reservado para você. Ao encerrar esta reflexão, ore silenciosamente, pedindo ao Senhor para revelar a plenitude do seu propósito em sua vida, entregando a Ele todas as preocupações e abraçando a paz que só Ele pode oferecer. Que você possa seguir adiante, não com medo do desconhecido, mas com a coragem que emana da certeza de que Deus está escrevendo uma história de vitória para você. Que a luz divina ilumine cada passo seu, conduzindo-o por caminhos de restauração, amor e redenção, e que sua alma seja sempre renovada na esperança viva que só Jesus pode dar. Com essa esperança em seu coração, lembre-se sempre que os 731 planos do homem podem falhar, mas os planos de Deus são eternos e perfeitos, e Ele nunca se esquece de quem nele confia. Nesta hora de reflexão, permita que a serenidade do Espírito Santo preencha cada canto de sua alma, dissipando as nuvens de dúvida e revelando o brilho da esperança eterna. Que você encontre força para prosseguir, sabendo que cada desafio enfrentado é parte de um plano maior, projetado por aquele que conhece o fim desde o início. Lembre-se das palavras de Jeremias 29:11, que prometem planos de paz e não de mal para dar um futuro e uma esperança. Essa é a âncora que segura firme em meio às ondas da vida. Que sua jornada continue com olhos fixos no céu, confiando que Deus transforma cinzas em beleza e lágrimas em alegria. E assim, com o coração cheio de gratidão, celebre a fidelidade divina que nunca falha.